Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Vocês que estão chegando aqui a primeira vez, que se sintam acolhidos e retornem sempre que desejarem. Aqueles que escolheram estar aqui, que possamos juntos prosseguir na caminhada de aprendizado do Evangelho que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu sou Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem falará para a gente sobre um tema relacionado à Terra a Caminho da Luz será a Geise Castro, também colaboradora da casa. E o tema será A Sombra da Ambição. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 117. Possuímos o que damos. E há um destaque que diz assim: é mais bem-aventurado dar do que receber. Isso está na carta de Paulo aos Atos dos Apóstolos. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiando de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encontrarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, os nossos sentidos e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso querido Jesus, nosso irmão. Vamos imaginar o nosso Mestre com seus braços abertos, nos convidando para um abraço. Vamos lá, vamos abraçar o nosso Mestre Jesus, deitar no seu ombro caloroso e aproveitar esse momento, esses bálsamos de paz que consolam o nosso coração, que nos acalmam e que nos dão lucidez nas ações do nosso dia a dia. Que possamos hoje agradecer a esse amor, a essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo as palavras da nossa Geise Castro, nossa irmã, que, inspirada pelo nosso Mestre, trará frutos, sementes
para que possamos aplicar no nosso dia a dia com aqueles que convivemos. Que os espíritos benfeitores da casa da Irmã Rosa estejam agora presentes em nosso lar, nos trazendo paz, equilíbrio e a toda a nossa família. Que assim seja, graças a Deus. E agora passamos a palavra para a Geise Castro. Olá, meus amigos de caminhada, muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor, de pensamentos e de sentimentos, para assim melhor vivermos. No dia de hoje estaremos refletindo sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que nos ajuda no processo do ampliar da consciência. Escolhemos iniciar com uma epístola de Tiago em seu capítulo 3, versículo de 14 a 16. E Tiago vai nos dizer: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. No dia de hoje estaremos refletindo sobre o tema A Sombra da Ambição. Entretanto, o tema central do mês se refere à Terra a caminho da luz. Vamos iniciar as reflexões de hoje fazendo um recorte na epístola de Tiago e escolhemos esse. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de todos os males. Temos a ambição egoísta, a sombra da ambição, que dará vazão aos desejos do ego, em total sintonia com o homem carnal. No caso da ambição é diferente com relação à inveja. A inveja somente é negativa, mas a ambição, quando em sintonia com o bem, com o belo e com o digno, vai ao encontro dos ensinamentos do Mestre, quando então ele nos disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. A sintonia aqui será do homem moral. A ambição, na sintonia do bem, do belo e do digno, visa a coletividade, que é diferente dos desejos egóicos, o individualismo. A Terra a caminho da luz, um planeta progredindo, a sua população precisa progredir também. Ambição, essa palavra tem a sua origem no latim ambire, que significa mover-se livremente, criar o seu próprio caminho, vontade de obter sucesso e alcançar o objetivo. Faremos então um link com a 132 do Livro dos Espíritos. Kardec então pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem: Deus impõe-lhe com o objetivo de chegar à perfeição. Para uns se trata de ser missão, para outros, expiação. Para chegar à perfeição, devem suportar as vicissitudes da experiência corporal. Voltando para o ambire, temos mover-se livremente, criar o seu próprio caminho, utilizar o livre-arbítrio, vontade de obter sucesso e alcançar os objetivos, suportar as vicissitudes da experiência corporal e chegar à perfeição. Uma pessoa ambiciosa, na sintonia do homem moral, toma iniciativas, apresenta projetos, se arrisca, sonha, tem desejos de mover o mundo. No entanto, duas palavras se confundem: ambição e ganância. Vejamos o que vem a ser ganância. Na ganância, teremos sempre o egoísmo, o egocentrismo, a ânsia por ganhos exorbitantes, vontade de possuir ou receber mais que os outros. Uma pessoa ambiciosa, na sintonia do homem moral, não vai desrespeitar os valores éticos, morais e a honestidade para conseguir os seus objetivos. O problema não é ser ambicioso. O real problema é associar ambição à ganância. Assim teremos a sombra da ambição. No último parágrafo dos prolegômenos,
Kardec traz, então, no Livro dos Espíritos, o seguinte: lembra-te de que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da terra, afastando-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Trazendo novamente a palavra ambire, mover-se livremente e vontade de alcançar os objetivos. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, temos: qual o meio de destruir o egoísmo? E o espírito Fénelon responde essa questão. Extraímos partes dessa resposta e ficou assim: o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. O egoísmo baseia-se na importância da personalidade. O princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E ele pensará menos na sua pessoa quando vir que os outros nele pensaram. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Refletindo, a terra a caminho da luz, a sombra da ambição passa a ser um obstáculo a ser superado. Na 785 do Livro dos Espíritos, nós temos qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Kardec trouxe na nota da 917 do Livro dos Espíritos que o egoísmo gera o orgulho, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, a ambição. Aqui vamos estar associando a ambição que trouxemos da Epístola de Tiago, a ambição egoísta, a sombra da ambição, com quem se atrita a cada instante, aquela que leva à perturbação a todas as relações sociais, faz do amigo um inimigo. O egoísmo é a fonte dos vícios, a caridade é a fonte das virtudes. Na Epístola de Tiago, trouxemos a questão dos conflitos que estarão ocorrendo por conta da ambição egoísta. Vejamos então aqui o que Kardec trouxe. Vai se atritar a pessoa conectada nessa ambição egoísta, vai levar perturbação a todas as relações sociais, fará do amigo um inimigo. Quem está na sintonia do bem, do belo e do digno sente prazer em fazer amizades, em conquistar e ter amigos. Quem está na sintonia da sombra da ambição tem cúmplices, tem comparsas. Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item de número 4, o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, duas fontes bem diferentes. Tem a sua causa na vida presente e fora desta vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Vamos então trazer a história do jovem rico para ajudar nas reflexões do dia de hoje. Extraímos informações do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24, e da obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo de número 5. O jovem rico, ele ficou sabendo que no final de tarde, o Mestre Jesus estaria à margem do lago de Genezaré. Ele, em franco processo de fuga psicológica,
ele estava aflito, ele estava desejoso pela paz, ele se sentia infeliz. Ele vai ao encontro do mestre e faz a seguinte pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: bom, você me chamais de bom? Apenas Deus é bom. Aqui já temos algo bastante interessante, porque Jesus não aceitou ser chamado de bom. O único título que Jesus de fato aceitou foi o de mestre. Por quê? Porque ele passou por todas as etapas até chegar à condição de mestre. Trazendo para o que estamos refletindo, a sombra da ambição, é bastante interessante, porque o ambicioso egoísta se fixa nos títulos, nos cargos, nos papéis das mais variadas relações e se convence que são ótimos, se colocando em muitos momentos no papel de um suposto saber, desqualificando o outro. Voltando ao encontro do jovem rico com o mestre respondeu ao jovem: se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. E o jovem de pronto respondeu: eu tenho feito isso desde a minha juventude. E ele lança uma outra pergunta: o que falta ainda? E o mestre então responde: se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e me segue. Renuncia e segue-me, não há tempo a perder. Aqui temos algo também bastante importante. Renuncia. A marca do Cristo é a renúncia. O jovem rico não estava disposto a renunciar à fama que ele estava prestes a conseguir. Ele havia se preparado muito para um grande evento que teria em Cesareia, que seria a corrida de biga. E ele então não podia, naquele momento, seguir o mestre. Ele não podia, naquele momento, largar os seus desejos do ego. Ele estava muito conectado em querer participar dessa corrida de biga. E ele então respondeu naquele momento ao mestre: não posso. Agora eu não posso segui-lo. E é interessante, porque se trouxermos para a nossa vida, quantas vezes também estamos aflitos, não sabemos o que fazer, mas deixamos para depois os assuntos celestes, para seguir o Cristo. O momento certo é agora, é o aqui e o agora, não dá para deixar para depois. E o porquê que isso acontece? Porque ficamos agitados demais e para seguir o Cristo requer que tenhamos atitude. O jovem rico então pediu para que o mestre esperasse por uma semana, para que ele pudesse participar da corrida de biga. Aqui foi o apego, a agitação, a sombra da ambição. O jovem queria a vitória, o glamour da corrida de biga. O jovem queria o título de bom corredor, de vencedor. Jesus disse: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje, não há tempo a perder. Renuncia e segue-me. Podemos imaginar então aquele momento, o jovem rico aflito, com ansiedade, sentindo angústia por conta do seu vazio existencial, querendo preencher esse vazio com os holofotes da corrida de biga. Podemos então imaginar que ele, preso na horizontalidade humana, nas aflições de sua vida, contemplava a sublimação divina. Durante a corrida, a biga do jovem rico tomba, cai. As bigas que vinham logo em seguida não tiveram tempo de desviar do caminho. O mestre então disse: renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. A sombra da ambição, a vaidade, o orgulho tombou o jovem rico, o homem carnal. Relembrando Tiago em sua epístola, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Vamos entender por que surgem esses males, essas confusões, trazendo então um outro belo momento do Cristo. E agora vamos trazer o evangelista Marcos em seu capítulo 7, versículo de 1 a 23. E o evangelista narra que os fariseus e os escribas estavam vindo de Jerusalém e eles então se reuniram em volta do mestre e dos seus discípulos. E observaram que haviam ali alguns discípulos comendo pão sem terem lavado as mãos. E então, não perderam a oportunidade, perguntaram ao mestre: por que os seus discípulos não se comportam segundo a tradição dos antigos? Eles comem pão com as mãos impuras. E Jesus então fala: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam o culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. E Jesus continuou a dizer: não há nada no exterior do homem que possa penetrar nele, tornando o homem impuro, mas o que sai do homem, isso é o que torna o homem impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixou a multidão então junto com seus discípulos e entrou em uma casa. E os discípulos continuaram conversando com o mestre sobre o que havia acabado de acontecer. E o mestre então disse aos seus amigos: o que suja o homem não é o que entra pela boca do homem. O que suja o homem é o que sai da boca, porque sai direto do coração. É de dentro do coração que saem as intenções. Aqui está o motivo das confusões que ocorrem. São as intenções. As intenções sempre fazem toda uma diferença. Quem está conectado com a sombra da ambição quer ganhos secundários. Eu quero algo, mesmo que venha prejudicar terceiros. O olhar da ambição adoecida é o olhar segregador. Somente me interessa aquele que vai fazer o que eu quero que seja feito. Se o outro pensar diferente do que eu penso, eu segrego. Não serve para estar comigo. Ali poderá ocorrer o conflito, os males, as confusões, caso o outro entre na mesma sintonia. Daí a grande importância de uma outra bela lição: vigiai e orai. Porque se não estivermos intimamente conectados com o ambicioso egoísta, não vamos morder a isca, não vai ter o plug e não vai ter essa retroalimentação. Logo, o conflito não estará estabelecido. Jesus, em todos os momentos, demonstrou assertividade, equilíbrio, amorosidade, compaixão. O tempo todo ele agiu com uma autoridade moral, muito diferente de autoritarismo. Uma outra característica que o ambicioso egoísta traz: ser autoritário. Jesus respeitou a individualidade de todos, disse que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, deixando bem claro, então, que para ouvir o mestre precisava ter ouvidos de poder compreender aquelas lições. Cada um de nós nos encontramos num estágio diferente, requer uma maturidade emocional, moral e espiritual para então ouvir a voz do mestre e compreender. Isso ficou bem claro quando em outro momento ele disse: somente ouve as minhas palavras aquele que vive a verdade. Ou seja, aquele que saiu das ilusões, da transitoriedade da vida. O ambicioso egoísta, a sombra da ambição, reflete as ilusões da transitoriedade da vida. Vamos trazer agora dois momentos, duas passagens do Evangelho. O jovem rico, ele não estava disposto a se doar. Ele não estava disposto a doar nada, renunciar para seguir o mestre. Joana de Cusa. Joana de Cusa estava disposta a doar tudo.
largou tudo para seguir o mestre. E o mestre disse: Joana, se de fato você está pronta para me seguir, volte para sua casa e me siga lá de dentro. Aqui observamos que para estar com o mestre não entra a questão de doar ou não doar. Não é nada quantitativo, e sim qualitativo. Adquirir consciência, sair das ilusões e assim compreender. Eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência do que eu tenho. Eu sei identificar se sou possuído pelo que tenho, foi o caso do jovem rico, ou até mesmo possuído pelo que nem tenho. A ambição executada em limites salutares, exercidas na prática do bem, do belo e do digno, não acarretará em confusão e em nenhum outro mal. Nosso mestre nos disse: procure primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Vamos trazer hoje que o reino de Deus é o reino da paz, o reino da consciência, o reino da sabedoria. Ou seja, tudo pode. Paulo, apóstolo, disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tendo o reino da paz, conquistaremos a serenidade, o equilíbrio para melhor vivermos. Tendo o reino da consciência, vamos melhor discernir sobre o bem e o mal. Tendo o reino da sabedoria, vamos melhor agir, vamos agir com assertividade. Assim reconheceremos se estamos na sintonia do homem moral, indo ao encontro às virtudes do Cristo, ou do homem carnal, conectados nos desejos egóicos, na sombra da ambição. O apóstolo Paulo se perguntava por que era tão difícil fazer o bem que ele queria e era, ao mesmo tempo, tão fácil fazer o mal que ele não queria. Leon Denis vai nos ajudar a entender o porquê. E ele vai trazer, através da sua bela obra, o problema do ser e do destino, e diz: o meio que poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado será pela vontade. A vontade de fazer o bem é que vai determinar ali e que vai fazer toda uma diferença. A vontade é do espírito, desejo é do ego. Somos desejosos de muitas coisas, mas temos ainda pouca vontade. Queremos ainda alimentar os desejos do ego. A sombra da ambição é o ego em ação. Somos espíritos, temos potências, vontade é a maior potência que trazemos e será através dela que vamos desenvolver as outras potências da alma, as potências internas. E a mentora Joana de Ângeles, em sua série psicológica, vai nos oferecer algo importante. A mentora traz que quando amamos, perdoamos e trabalhamos, ampliamos as nossas potências internas, os nossos recursos para melhor vivermos. A sombra da ambição encontra-se junto com a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a maledicência. O que suja o homem não é o que entra pela boca do homem. O que suja o homem é o que sai da boca do homem porque sai direto do coração. A sombra da ambição está no interior do homem. Os vícios procedem de dentro do homem. Mas quando o homem está na sintonia do reino de Deus, o homem moral entra em ação. E se assumindo como um co-criador num plano menor, o seu olhar não segrega, sua emoção é de alegria com todas as conquistas edificantes, seu comportamento é de fraternidade, bom para mim e bom para os outros também. Quando exerce o poder, não desqualifica nenhum companheiro e sente alegria com as conquistas que a equipe apresenta, sabendo extrair de cada um o que cada um ali tem de melhor a oferecer. A ambição do homem moral parte do princípio: eu existo e o outro existe também. A relação será eu-tu, que é diferente da relação eu-isso, que é a do homem carnal. Eu quero que o outro faça
o que eu desejo. Se ele não fizer, eu excluo, eu segrego, eu não compreendo o valor do outro. E assim, coisificamos as relações. Eu, isso. Refletindo sobre esse tema, refletindo sobre a ambição, vamos trazer nesse momento duas lentes. A lente de Hitler, a sombra da ambição, o homem carnal. Queria o poder para implementar o seu pensamento, a sua ideologia de vida. Observamos assim o efeito manada. Uma outra lente, a ambição de Chico Xavier, que levou consolação a muitos lares que tiveram ali perdas de entes queridos, levou pão material, cestas básicas a quem sentia fome, doou também o pão espiritual a todos que procuravam, promoveu conforto espiritual, dignidade, alegrias, momentos edificantes, afagos, carinhos para com todos que estiveram com ele. Sua ambição foi servir ao Cristo. Trouxemos duas lentes para a ambição, dois servos fiéis, podemos dizer assim. O servo fiel do Cristo, Chico Xavier, onde temos o homem moral em predomínio com relação ao homem carnal, e o servo fiel do ego, Hitler, homem carnal em predomínio com relação ao homem moral. Narra o evangelista Mateus em seu capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. A terra está a caminho da luz. A lei do progresso é individual, mas sabemos que ocorre através da vida em sociedade. Vamos trazer Leon Denis para ajudar a identificarmos se estamos na sintonia de servirmos Deus ou Mamon. Deus é o homem moral, a ambição no bem, no belo e no digno. Ou, na sintonia de Mamon, homem carnal, sombra da ambição. E Denis, então, na conferência do dia 29 de fevereiro de 1880, ele traz um artigo intitulado O Progresso. E vejamos o que Denis traz. Progredir a sua missão na Terra é seu maior dever. É aí que está a fonte de sua grandeza, de seu poder. Porém, antes de tudo, o homem é livre e responsável pelos seus atos. O homem, fisicamente e materialmente, é como uma planta que se desenvolve naturalmente em razão das leis universais. Porém, intelectualmente e moralmente, ele se cria por si só. É por uma longa série de esforços, de trabalho, de buscas que ele se torna no que é. É por suas relações com os semelhantes que ele cria a ordem social completa. Terra, a caminho da luz. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos querendo um mundo melhor, mas sabemos identificar se estamos conectados com a satisfação do ego, do homem carnal, do individualismo, da transitoriedade, ou se sentimos satisfação quando agregamos valor à nossa alma. E assim estamos conectados na coletividade, no que vem a ser transpessoal, na verticalização do ser. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje e escolhemos trazer o filósofo espiritualista Humberto Holden, que vai nos dizer que o homem instruído na ciência pode ser bom ou mau, mas o homem que educa a sua consciência é necessariamente bom e feliz. Vamos continuar conectados com o Altíssimo, porque a tarefeira Maria Alice fará a nossa prece de encerramento. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, muita paz para todos nós, graças a Deus. Amigos, em oração, vamos louvar a Deus,
e a espiritualidade amiga aqui presente, pedimos permissão para encerrar este encontro, agradecendo a todos que contribuem para a realização destas reuniões, as equipes espirituais, equipes dos nossos irmãos encarnados, empenhados em nos trazer momentos tão prazerosos e edificantes. Rogamos aos amigos espirituais que permaneçam conosco, levando aos nossos lares a paz que encontramos neste momento. Que o sublime amor de Jesus penetre em nossos corações, lançando a luz divina que iluminará as trevas no nosso ser. Que a tristeza, a dor, a mágoa, a angústia dê lugar à alegria, à paz, ao perdão. Que possamos sentir a presença de Deus, nosso Pai maior, ao nosso lado, percebendo e tendo a certeza que não nos abandona, que permanece presente em tudo e em todos que nos rodeiam. Na lua que ilumina a noite, no canto dos pássaros, no silêncio da tarde, no sol que nos aquece, no perfume das flores, na mão que estende em nossa direção e na voz que nos acalenta. Envolvidos nessa atmosfera de paz em que podemos sentir a presença amiga de espíritos do alto, pedimos mais uma vez pela fluidificação das águas, que sejam depositadas energias benfazejas que irão revigorar nossa força física e nossa fé. Fiquemos em paz, irmãos, que assim seja. Graças a Deus.